Bem, pessoal, visão turva, visão embaçada, o que que pode ser, o que que causa isso? Eu resolvi fazer esse vídeo longo, eu tenho muito vídeo sobre isso, né? As causas neurológicas, as principais causas, doenças, né? Esclerose múltipla, hipertensão intracraniana idiopática, né? Até os tumores, né? Os problemas nos nervos, que dão também, né? O nervo oftalmo, glioma de vias ópticas, que dão visão turva embaçada. Mas eu resolvi fazer esse vídeo geral, explicando para vocês as causas principais, né? As causas mais comuns, muitas causas até simples que o oftalmo consegue resolver, para você também não desesperar se acontecer isso com você e você acabar caindo aqui no canal. Né? Vamos lá, eu vou explicar o passo a passo, o que passa na cabeça da gente médico ao ouvir essa queixa, né? O que, que a gente imagina, quais são as informações que nos ajudam a direcionar para uma doença e outra. Né? Claro, por eu ser neurocirurgião, eu vejo muitas causas neurocirúrgicas, né? Mas eu vou falar para vocês todas as possíveis doenças, né? Quando você procura, né? Porque é importante o oftalmologista ser um dos primeiros profissionais que você vai ver. Vamos lá, né? Toda vez que a gente fala de sinal e sintoma, a gente vai pensar em prevalência de doença que dá esse sinal e sintoma. E sem dúvida nenhuma, a maioria das vezes que você queixa de visão turva, visão embaçada, o problema vai estar aqui, aonde? No olho. Claro que tem outra doença que é a enxaqueca, que vira e mexe dá problema de turvação visual, de visão embaçada, e ela é muito comum, obviamente, né? Mas ela é diferente porque isso é transitório. Então o paciente tem uma turvação, tem a visão embaçada, aquilo dura um tempinho, depois ele melhora e vem junto com a dor de cabeça. Então, normalmente, essa eu não vou entrar tanto em detalhe, porque tem a característica da dor associada, uma dor que ela vai e volta, né, períodos do mês, na mulher perto do ciclo menstrual, né, mas ela tem essa característica, né, de uma turvação, um embaçamento que vai e volta associada à dor de cabeça. Então, ela é uma das mais comuns, mas ela é um pouquinho diferente. Vamos lá para as causas que eu disse que é o mais importante, oftalmológica. Então, o que acontece? Quando a gente fala de olho, a gente tem uma estrutura que, óbvio, vocês vendo por aqui, vocês estão vendo só o olho. E aí você diz que a visão está embaçada, você não consegue, às vezes, compreender a complexidade que tem dentro do nosso globo ocular. Por isso que eu estou com esse modelo aqui anatômico, que eu vou mostrar para vocês, estou com uma certa dificuldade aqui para abrir, mas já vai sair. Vou mostrar para vocês o que tem dentro desse órgão aqui, que é tão complexo, que é o olho da gente, né? E tudo isso, problema em qualquer um desse caminho, pode dar problemas relacionados a embaçamento e turvação visual. Então a gente tem aqui o olho, e dentro daqui a gente tem o quê? Um monte de estruturazinha, que problemas dela, miopia, hipermetropia, astigmatismo, a famosa catarata também pode dar turvação e embaçamento visual, né? O aumento da pressão, né? Ou mesmo sem aumento de pressão é possível ter glaucoma também, né? Então você percebe que tem um monte de doençazinha e de problemas dentro de toda essa estrutura complexa que é o olho da gente, que vão ter queixa de embaçamento e turvação visual. Júlio, por isso que é tão relevante ir para o oftalmologista se eu tiver essa queixa? Sim, ele é o primeiro profissional, porque a grande maioria dos problemas que causam isso estão aqui no olho. E todo aquele teste, quando você vai no oftalmo, provavelmente você já foi no oftalmo, ele está analisando isso. Então ele analisa seu olho e vê se tem uma catarata. Ele analisa seu olho e vê a pressão do globo ocular, se está alterado, se não está alterado. Ele vê lá atrás a parte da retina, tem um sinal de descolamento de retina que também pode dar essa turvação, embaçamento visual. E aí é o pontapé inicial. Grande parte dos pacientes, eu falei da enxaqueca que é o mais comum, né? Junto, maioria deles, 80% dos casos, vão ser resolvidos aqui pelo oftalmologista. Por isso, quando o paciente chega para mim, Júlio, eu tenho embaçamento visual e estou com dor de cabeça, acho que pode ser um tumor. Eu vou pedir os exames, eu vou examinar, eu vou investigar, vou ver o que é que precisa de fazer, mas vou imediatamente pedir uma avaliação oftalmológica e muitas vezes eu mesmo já vou pedir exames para afastar essa causa. Eu vou pedir muitas vezes a retinografia, vou ver o campo visual, mesmo às vezes antes de eu ver o resultado da ressonância. Por quê? Porque eu quero documentar o que está acontecendo no olho do paciente e sem dúvida nenhuma ele vai passar pela consulta com o oftalmologista. Porque o oftalmologista vai olhar tudo isso e conseguir resolver a maioria dos problemas. Júlio, eu não fui médico nenhum, estou com turvamento e estou com embaçamento da visão, minha visão está turva. Primeiro profissional que eu vou, oftalmologista. Por quê? Porque ele vai fazer essa avaliação. Estou com a visão está turva, mas estou com dor de cabeça, estou com fraqueza de um lado do corpo, estou com a dor insuportável. Aí você vai na emergência.
Porque as causas neurológicas, tumores, AVC hemorrágico, até aneurisma, podem dar aumento da pressão intracraniana, é uma urgência. Mas se é algo crônico, algo que vai vindo ali, sem outro sintoma neurológico associado, você vai ambulatorialmente no seu oftalmologista que ele vai avaliar. Não sei que seja uma coisa súbita, porque tem descolamento de retina e outras doenças que são urgências oftalmológicas que tem que ser tratada logo. É raridade. A grande maioria vai ser ambulatorial. Feita essa avaliação, o oftalmo chegou a alguma conclusão que respondeu essa pergunta, óbvio, ele vai tratar. Chegam muitos pacientes que às vezes fizeram essa avaliação. O oftalmologista até acreditou ter uma causa oftalmológica, corrigiu aquilo, mas não melhorou os sintomas. Às vezes acontece. Tem paciente que tem catarata e acaba descobrindo, está com esse embaçamento visual, o oftalmologista acreditou pela clínica, pelo que ele viu, tratou, a catarata não melhorou. E às vezes chega para a gente neuro com outro diagnóstico, outra possibilidade. Quais são os casos que chegam mais para a gente? Eu vou dizer a característica, né? Hipertensão intracraniana idiopática. O que acontece? A pressão dentro do crânio aumenta tanto que comprime o nervozinho óptico no ponto de saída dele e o paciente tem uma papiledema, incha essa parte daqui, desfoca, ele não consegue ver direito, ele fica com a visão turva. Só que qual o contexto? É um paciente que tem uma dor de cabeça crônica, refratária muitas vezes ao tratamento clínico, aquele paciente bem sofrido de hipertensão intracraniana idiopática, que tem dor de cabeça e problemas visuais. É o clássico do paciente de hipertensão intracraniana idiopática. Normalmente é o paciente que foi muito médico, tratou como enxaqueca, não resolveu, depois tensional, usa um monte de remédio. Essa é a história clássica de hipertensão intracraniana. Claro, tem outras doenças? Tem. Entre um olho e outro, a gente tem o quê? A glândula hipófise. Entre um nervo, na verdade, e outro, né? A glândula hipófise. E ela cresce, ela pode comprimir e dar uma alteração de campo visual. Qual a grande dificuldade de receber o diagnóstico de tumor de hipófise, de meningioma, que dá também nessa região, e às vezes comprime o nervo óptico, os neurinomas também, aumentando a pressão intracraniana, pode dar problema visual, porque às vezes cresce lento e o paciente vai se adaptando. Então ele vai perdendo o campo da visão por causa de um tumor, só que, só para vocês terem ideia, imagine, coloque a sua mão aqui, você perdeu o campo da visão. A princípio, você com a cabeça parada não está enxergando, ou no meu caso, né, meu lado esquerdo. Mas se eu virar, eu enxergo. Então a pessoa vai se adaptando, ela perde o campo da visão e mexe a cabeça e compensa, e no dia a dia dela não precisa de dificuldade. Um outro, às vezes bate o carro, às vezes se debate no início na parede, depois ele se adapta, mexe a cabeça, mexe o pescoço e como uma parte da visão continua boa, ele acaba indo bem. Tem os gliomas também, né, do nervo óptico, como eu já falei, região occipital, tumores grandes no cérebro, gliomas, pegando vias ópticas, pode dar também embaçamento, turvação visual, o paciente tem uma queixa visual. Os meningiomas eu já falei, de todos os locais, né? Estou dando o exemplo clássico, onde fica entre um olho e outro, tem ali toda uma estrutura, tem meninge que pode dar um tumor ali, tem meningioma de clive, de base de crânio, que às vezes comprime o nervo óptico, da própria região celular pode ter um meningioma ali, né? Os tumores de hipófise, como eu falei, mas qualquer outro lugar que o tumor cresça, pegue a via óptica ou dê aumento de pressão intracraniana, vai queixar com turbação visual. Tem aneurisma, que muitas vezes eles crescem naquela região perto do nervo óptico, podem dar alteração visual também. E a partir daí, a partir da clínica, o médico vai pedir o exame. Normalmente vai ter a avaliação oftalmológica, muitas vezes a gente vai pedir retinografia, muitas vezes vai pedir campo visual, vai pedir essa avaliação do oftalmologista e normalmente vai fazer exame de imagem também, quando o oftalmo não encontra causa, muitas vezes ele até pede, ou a gente pede ressonância para ver se não tem causa de aumento da pressão intracraniana, mas ressonância arterial, venosa, se não tem um aneurisma, se não tem um tumor comprimindo essas vias ópticas. Será que não tem isquemia? Teve uma isquemia na parte da visão. Às vezes o paciente nem nota, porque foi algo que, como eu falei para vocês, a visão, o AVC isquêmico, às vezes não tem dor, não tem nada, ele perdeu parte do campo de visão e foi se adaptando, achou que não era nada demais e seguiu a vida dele. Às vezes acontece, a gente encontra casos assim, ou os tumores. A ressonância vai ser o exame clássico, junto com campimetria, essa parte toda oftalmológica, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, tem um vídeo específico de cada uma dessas doenças que eu citei, dos tumores, dos meningiomas de base de crânio, de hipertensão intracraniana idiopática, né? Então até vídeo de glaucoma, óbvio que explicando o básico para vocês, explicando o que é, por que dá isso. E qualquer dúvida, deixa aqui que eu tento fazer vídeo respondendo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.